gente vai ao vivo para onde? Caio Alex, para falar sobre o caso do Marcinho. Vamos ao vivo agora com o Caio Alex, que tem a atualização de momento do caso do Marcinho, ex-lateral do Botafogo, em que está sendo aí a polícia, uma nova perícia mostrou que ele estava mentindo no depoimento. É isso, Caio Alex, direto da delegacia. Boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito, muito boa tarde para você. Feliz ano novo, boa tarde a todos que acompanham o SBT Rio. Voltando hoje, né? Olha só, Isabelle, foi feita na manhã de hoje uma perícia complementar no carro do jogador aqui na 42 DP de Guaratiba, com o objetivo até mesmo de esclarecer outras dúvidas que surgiram nesse inquérito, né? A velocidade que ele poderia estar no carro, ele que já confessou aqui na delegacia que estava dirigindo o carro no dia que aconteceu o acidente, no último dia do ano, onde duas pessoas acabaram morrendo. Mas para falar do assunto, a gente conversa aqui do meu lado, o delegado Alain Luchardo. Doutor Alain, boa tarde para o senhor. Doutor Alain, qual a importância dessa perícia complementar nesse momento aí no carro do ex-jogador do Botafogo? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, telespectadores. Bom, nós ao longo da semana tomamos diversos depoimentos, fizemos diversos exames periciais. A tomada de depoimentos continua, sendo que hoje eu pedi uma nova perícia, uma terceira perícia no veículo, justamente para fechar o quebra-cabeças que a gente está montando. Nesse caso específico, seria para saber a velocidade do automóvel na hora do acidente que resultou com 2 vítimas fatais. Eu vou convidar a Isabelle Benito, que está lá do estúdio, para que ela possa participar dessa entrevista aqui. Isabelle, o doutor fez essa perícia complementar por quê? Porque o jogador confessou que ele realmente estava dirigindo o carro no último dia do ano, mas afirmou que estava numa velocidade normal e por isso essa nova perícia. Doutor Alain está aqui e conversa com você também a partir de agora, Isabelle Benito. Doutor Luchardo, obrigada pela participação, boa tarde para vocês também. A pergunta que eu te faço é a seguinte, que até a filha fez um questionamento aqui, em que as pessoas no local disseram que ele estava alterado, em que ele teria bebido. Ele disse que não bebeu, mas acabou fugindo do flagrante aí. A polícia não conseguiu no dia encontrar com o Marcinho, ficou nessa história de que ele estava dirigindo, aí depois ele confessou, mas confessou 5 dias depois. Dá para saber se ele estava bêbado no momento do acidente? Bom, as informações que nós colhemos eram no sentido de que não havia ingestão de bebida alcoólica. De qualquer maneira, essa situação ficou prejudicada por conta de não ter sido feita no local. Houve uma demora em descobrir quem estava dirigindo o automóvel, porque o automóvel estava no meio de uma empresa, então nós tivemos que descobrir. Foi abandonado, houve fuga após o acidente, ninguém viu quem estava dirigindo, então nós tivemos que fazer uma pesquisa para saber de quem era o carro, quem era o sócio da empresa, e através do local em que o automóvel foi rebocado, nós conseguimos fazer esse link para conseguir relacionar a direção do veículo ao jogador Marcinho. Ele está respondendo nesse momento por um duplo homicídio culposo. Cada pena dessa varia de 2 a 4 anos de prisão. Só que, infelizmente, a gente nunca viu essas pessoas que acabam utilizando o carro, né, e tirando a vida de pessoas, ficarem atrás das grades, doutor. O que nós colhemos até agora, isso vai ser confirmado pelo laudo pericial, é que houve uma velocidade acima do normal permitido, acima do limite permitido. Isso já está bem delineado na investigação. Com base nisso, fica caracterizada uma imprudência. O que é uma imprudência? Em fazer algo que não deveria ter sido feito. No caso, seria impingir uma velocidade acima da permitida. Houve o resultado morte. Com base nisso, a responsabilização penal inicial, que está sendo apurada nesse momento, é duplo homicídio não intencional, ou seja, culposo, com a causa de aumento de pena pela fuga do local de acidente. Então, a pena normal de cada um seria de 2 a 4 anos, mas o aumento pode ser de 1/3 até metade para cada crime. Doutor Alain, na estratégia de defesa, é óbvio, né? O advogado disse que Marcinho, e deve ter dito aí no depoimento também, que o Marcinho ele se evadiu do local do crime porque ele estava com medo, tinha medo, já sofria ameaças, isso e aquilo. Primeiro, medo da torcida do Botafogo, ok, ele pode falar o que for, é a estratégia de defesa dele. Só que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, doutor Alain? Eu queria saber o que ele disse, porque assim, uma coisa é eu atropelo alguém, ninguém está livre disso, ninguém, nem o delegado, nem o repórter, nem a apresentadora, ninguém. Mas uma coisa é você se evadir no local. Ah, tá, mas eu tinha medo, as pessoas estavam alteradas.
Mas por que não procurou a delegacia? Por que não se apresentou? Olha, doutor Alain, lá na Orla do Recreio, eu atropelei, eu tenho certeza, porque é impossível não ver que atropelou alguém, o carro diz tudo. O que ele falou? Por que ele não se apresentou à delegacia? Precisou a equipe da delegacia ter o trabalho de achar a placa do carro, achar a empresa, tentar identificar quem era o dono da empresa. Ele falou o quê? Por que ele não se apresentou para se responsabilizar do acidente? Bom, é exatamente isso. Ele alegou que fugiu por temer, enfim, por ser linchado. Para mim isso não é argumento, até porque ficou caracterizado que não havia esse risco naquele momento. E houve isso obrigou a gente a fazer um trabalho de investigação mais complexo para conseguir fechar o quebra-cabeça e verificar que foi ele a dirigir o veículo. Então, ele deveria sim, realmente, ter procurado imediatamente a autoridade policial, algum policial para relatar o ocorrido, até mesmo se ele tivesse realmente com esse receio, a partir do momento que ele procura algum policial, alguma autoridade policial, acabou o receio de linchamento. Então isso já demonstra uma falha nessa linha de defesa. A defesa fala o que quer, né? Claro, isso é óbvio. Cabe a gente buscar a realidade dos fatos. Ele disse aqui na delegacia que estava na velocidade permitida. Só que as marcas no carro, de acordo com alguns especialistas, isso pode caracterizar que a velocidade seria maior. Esse ato, de repente, dele ter mentido, caso seja verdade, pode implicá-lo também em alguma outra coisa, doutor? Não, infelizmente, nesse caso, não há uma punição maior pelo fato do indiciado, do autor do crime em si, ter mentido nesse aspecto. A não ser que ele fosse alegar alguma coisa para incriminar um terceiro, aí passaria a ser outro tipo penal. Mas nesse caso de velocidade que estava abaixo do normal, não implica um aumento, uma modificação no crime ou na pena. Agora, cabe realmente a gente fazer exatamente essas perícias, com provas testemunhais, juntar com os laudos periciais, justamente para comprovar que ele estava acima da permitida. E é realmente essa linha que está sendo adotada e está sendo verificada dia a dia, que a velocidade que ele estava trafegando estava acima da permitida pela localidade. Isabelle. Tá certo. Obrigada, doutor Alain Luchardo, ao vivo, direto da delegacia, com essas novas informações sobre o caso aí do lateral Marcinho, que atropelou e simplesmente as duas pessoas morreram lá. A polícia continua aí trabalhando em cima das investigações, inclusive com essa nova perícia. Obrigada, Caio Alex.